Olá, este é um trabalho sobre ansiolíticos, hipnóticos e sedativos apresentado pelas alunas Joyce, Priscila, Nájila e por mim, Tamires, alunas do 7º período de Psicologia. O tema em questão refere-se a fármacos com ações depressoras no sistema nervoso central e que podem produzir redução da ansiedade, sedação e ação hipnótica com potencial de abuso e dependência. Efeitos farmacológicos e usos terapêuticos dos fármacos ansiolíticos. Muitos fármacos e classes de fármacos apresentam efeitos ansiolíticos, que são efeitos calmantes e relaxantes, e são empregados no tratamento dos transtornos de ansiedade, como antidepressivos das classes dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, os benzodiazepínicos, buspirona e antagonistas beta-adrenérgicos. Os transtornos de ansiedade englobam inúmeros sintomas que também podem ser associados à depressão, e o uso crônico de antidepressivos das classes dos IRSS e a venlafaxina tem demonstrado atividade ansiolítica e apresentam um perfil razoável e tolerado de efeitos adversos, que são os efeitos indesejados de um fármaco. E a seguir nós vamos apresentar um pouco da classe dos benzodiazepínicos e a buspirona, que são fármacos ansiolíticos. Benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são amplamente usados para o tratamento da ansiedade. Exemplos de fármacos benzodiazepínicos incluem alprazolam, clonazepam, clorazepato, diazepam, lorazepam, midazolam, temazepam, triazolam, dentre outros. O alprazolam e o clonazepam têm maior eficácia do que outros benzodiazepínicos no tratamento do distúrbio de pânico e fobias. A escolha dos benzodiazepínicos para a ansiedade é baseada em princípios de segurança farmacológica, pois apresentam um índice terapêutico relativamente alto e pouco risco de interações medicamentosas. As desvantagens dos benzodiazepínicos constituem no risco de dependência. Além disso, os benzodiazepínicos exercem depressão adicional no sistema nervoso central quando administrados com outros fármacos depressores ou com o etanol. Os pacientes devem ser orientados sobre este possível efeito para evitar o comprometimento do desempenho de qualquer tarefa que exija atenção e coordenação motora, como dirigir automóvel ou operar máquinas. Com relação ao mecanismo de ação, os benzodiazepínicos potencializam a inibição GABAérgica em todos os níveis do neuráxis, como medula espinhal, hipotálamo, hipocampo, substância negra, córtex cerebelar, córtex cerebral. Além disso, aumentam a eficiência da inibição sináptica GABAérgica. Alguns de seus efeitos adversos podem ser sonolência, confusão, alteração na coordenação motora, interferência em tarefas que exigem concentração e atenção, além do comprometimento cognitivo. Os benzodiazepínicos devem ser usados com cautela em pacientes com insuficiência hepática e devem ser evitados em pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Falando um pouco agora sobre a buspirona, ela é um medicamento, um fármaco ansiolítico de segunda geração, com um efeito seletivo e com características diferentes dos benzodiazepínicos, Ela será usada principalmente em estados de ansiedade generalizada e com tendência mínima ao abuso, que é muito positivo. Dentre os seus efeitos, que são muito importantes serem levados em consideração na sua escolha, é de que é um fármaco, que os seus efeitos podem demorar mais de uma semana para surgirem, então não serão viáveis para o controle dos casos de ansiedade aguda. Porém, irá aliviar a ansiedade sem provocar efeito sedativo forte ou eufórico, e não tem propriedade hipnótica, anticonvulsivante ou relaxante muscular. O mecanismo de ação da buspirona será de agonista parcial nos receptores 5-HT1A
que são presentes no cérebro, e possui afinidade pelos receptores D2 dopaminérgicos, que também estão presentes no cérebro. Dentre os efeitos adversos da buspirona estão a ausência de sinais de ansiedade de rebote e de sintomas de abstinência em casos de interrupção abrupta no tratamento. Ela pode provocar menos comprometimento psicomotor do que o diazepam e também não vai potencializar os efeitos depressores no sistema nervoso central, como os provocados pelos sedativos hipnóticos convencionais, etanol e antidepressivo. Então, por exemplo, uma consequência disso será que não vai afetar a capacidade de dirigir veículos. Os efeitos nos pacientes idosos é bem mais negativo, né? De certo modo, porque pode provocar, né, taquicardia, palpitações, nervosismo, desconforto gastrointestinal e parestesia. E a depender da dose, né, que vai ser administrado, também pode provocar constrição da pupila. Bom, os efeitos desses fármacos no sistema nervoso central dependem da dose e podem induzir a sedação, hipnose e anestesia. Alguns fármacos também apresentam atividade anticonvulsivante. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a sedação. Bom, os benzodiazepínicos, os barbituratos e sedativos hipnóticos mais antigos, eles exercem um efeito calmante com a redução simultânea da ansiedade, mas em doses relativamente baixas. Entretanto, na maioria dos casos, as ações ansiolíticas dos sedativos hipnóticos também são acompanhadas pela redução dos efeitos sobre as funções psicomotoras e cognitivas. Eles também exercem efeito de amnésia anterógrada, que seria a incapacidade de lembrar de eventos que ocorreram durante a ação do fármaco, dependendo assim da dose. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a hipnose. Bom, todos os fármacos sedativo-hipnóticos, eles vão induzir ao sono, se eles forem administrados em uma dose elevada. Os efeitos dos sedativos hipnóticos nos estágios do sono dependem de vários fatores, como a dose e também a frequência da administração do fármaco. Agora vamos falar um pouquinho sobre a anestesia. Bom, fármacos sedativo-hipnóticos em altas doses induzem a depressão do sistema nervoso central, ao estágio 3, que seria de anestesia geral. Só que a adequação de um agente como auxiliar na anestesia depende principalmente das propriedades físico-químicas que determinam seu rápido início e também a duração do efeito. Entre os barbituratos, o tiopental e o metoexital são muito lipossolúveis, penetrando no tecido cerebral rapidamente após a administração intravenosa, característica que favorece seu uso para induzir aí a anestesia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os efeitos anticonvulsivantes. Bom, a maioria dos sedativos hipnóticos é capaz de inibir o desenvolvimento e a dispersão da atividade epiléptica no sistema nervoso central. Existe alguma seletividade, pois alguns membros do grupo podem exercer efeitos anticonvulsivantes sem a marcante depressão do sistema nervoso central. Embora é importante ressaltar que a função psicomotora pode ser prejudicada. Vários benzodiazepínicos, como o clonazepam, são seletivos o bastante para serem clinicamente úteis no tratamento dos quadros de crise. Bom, agora vamos falar sobre os efeitos farmacológicos e usos terapêuticos de fármacos hipnóticos e sedativos. Bom, os benzodiazepínicos, eles também são úteis no tratamento da insônia primária e dos distúrbios do sono. O remédio a ser escolhido, ele deve permitir um início rápido do sono da pessoa e também a duração adequada desse sono, porque senão ocasiona os efeitos da síndrome da ressaca, que seria a sonolência, a dificuldade na cognição e até mesmo na coordenação motora no dia seguinte após tomar o remédio. A sedação durante o dia é mais comum com os benzodiazepínicos que têm uma menor velocidade de eliminação desse fármaco do organismo.
e também aqueles biotransformados em metabólitos ativos. Agora, o exopiclona, zolpidem e zaleplona, ele tem uma eficácia similar à dos benzodiazepínicos hipnóticos, mas eles prejudicam menos a função cognitiva durante o dia do que a maioria dos benzodiazepínicos, se tornando uma boa opção. Bom, agora vamos falar dos barbituratos, também conhecidos como barbitúricos. Eles foram amplamente utilizados lá no passado para sedar ou para induzir e manter o sono. Porém, em razão da sua elevada capacidade em induzir depressão grave do sistema nervoso central e causar coma, dependência física, eles então foram substituídos na clínica pelo emprego dos benzodiazepínicos. Os barbitúricos, eles também facilitam as ações do GABA em vários locais do sistema nervoso central, mas diferente dos benzodiazepínicos, eles aumentam a duração da abertura do canal de cloreto regulada pelo GABA. Esses múltiplos locais de ação dos barbitúricos podem ser a base para sua capacidade de induzir a anestesia geral e seus efeitos depressivos bem expressivos sobre o sistema nervoso central, ou seja, resulta em baixa margem de segurança em comparação com os benzodiazepínicos. Então, nós podemos citar outros nomes, né, que são fármacos hipnóticos e sedativos. Um deles é o agonista benzoazepínicos. Os ionóticos, zopiclona, zolpidem e zelaprona não têm, né, estrutura química benzoazepínica, mas eles exercem seus efeitos no CNC. E por meio da interação com alguns locais que têm a ligação dos benzoazepínicos, pode ser classificada como subtipo BZI. E seus efeitos adversos são pesadelos, agitação, cefaleia, distúrbios e gastrointestinais e também pode ser sonolência diurna. Outros fármacos, né, hipnóticos e sedativos que podemos citar é o ramelteona. Ele pode auxiliar, né, na manutenção do ciclo do sono, vigília normal, e pode ser usado por tempo prolongado por não estar relacionado ao abuso e dependência. Os seus efeitos adversos incluem tonturas, fadiga, sonolência e aumento nos níveis de prolactina. Os antihistamínicos, eles são menos úteis, né, que os benzoazepínicos. E eles têm o difedramina, o hidroxina e o doxilamina, que são eficazes no tratamento dos tipos leves de insônia. Podemos ainda classificar mais 2 fármacos hipnóticos e sedativos, o hidrato de cloral e o propafol. O hidrato de cloral é um fármaco sedativo desprovido de efeitos analgésicos, né? Ele é usado na prática pediátrica e em doses terapêuticas é bem seguro, né? E os seus principais fatores limitantes ao uso são o sabor desagradável e a ação irritante de mucosas. Em quantidade terapêuticas é seguro, e seus efeitos colaterais no fígado, sistema cardiovascular e respiratório só ocorrem em doses tóxicas e que também pode levar, né, à depressão do miocárdio, queda de pressão arterial, arritmias e depressão respiratória grave, e semelhantes aos provocados pela intoxicação de barbitúricos. O propofol, por sua vez, é usado na indução e na manutenção de anestesia geral e sedação, né, prolongada. Ele tem sua ação rápida e é empregado em procedimentos cirúrgicos. E os seus efeitos adversos também, ele pode incluir dor no local de aplicação, hipertensão, bradicardia e dificuldades, né, respiratória, transitória durante a administração, cefaleia, náusea e vômito durante a fase da recuperação.